Meu nome é Bruno José Berti Filho e eu tenho 50 anos. Eu venho de uma família simples. Meu pai era investigador de polícia e minha mãe era dona de casa. E nasci lá em Olímpia. E o meu envolvimento com direito aconteceu quando eu tinha 9 anos de idade. Porque houve uma fatalidade. Eu perdi meu pai. E meu pai, apesar de investigador de polícia, já mexeu um pouco com direito, ele sempre teve o desejo de estudar mais. E ele foi fazer uma faculdade de Direito em São Carlos, a mais de 300 quilômetros de lá. E ele morreu exatamente num dia que ele ia, uma sexta-feira, que ele ia, no final do ano, fazer a última prova do primeiro ano. Então, um acidente de carro acabou com esse sonho dele. Então, isso foi determinante para mim, porque eu incorporei esse desejo para mim. Então, naquele ano, 1977, eu tinha 9 anos, decidi já que eu iria fazer direito e que ia tentar ser juiz. A vida foi difícil, comecei a trabalhar na adolescência, mas fui mantendo meu propósito. Eu não tinha condições de pagar uma faculdade e acabei prestando um concurso para o fórum. Eu já gostava, tomei posse 2 meses antes do vestibular. Então a vida foi corrigindo aquele erro do passado. Certo que na época eu entrei como Lei 500. Eu era escrevente, mas eu não tinha os mesmos direitos de um estatutário. Depois de um tempo teve outro concurso, prestei, virei escrevente estatutário e mais ainda, abri uma vara nova lá em Olímpia e eu fui nomeado escrevente-chefe. Em paralelo fiz a faculdade, eu viajava para São José do Rio Preto, 40 quilômetros, toda noite, e de volta, 1 hora para ir, 1 hora para voltar, além de aula sábado à tarde. Assim que eu me formei, já prestei o primeiro concurso para magistratura no estado de São Paulo e já fui aprovado. Em 1993, com 24 anos, eu já era juiz. Realizei meu objetivo. Como juiz, eu comecei em São José do Rio Preto mesmo. Fui lá substituto por um tempo, depois me promovi à comarca de Buritama, que é hoje entrância inicial. Depois de um tempo me promovi para Fernandópolis, que é a vizinha aqui, 30 quilômetros de Votuporanga. E lá eu fiquei como juiz por 7 anos. E aí, 10 anos como juiz, eu achei que minha dívida com meu pai já foi paga. E fui cuidar dos meus ideais, os meus desejos. Um amigo me falou, vai ter concurso para cartório. Eu sempre adorei civil. Quando eu trabalhei no fórum, eu tinha muito contato com o pessoal que cuidava do registro de imóveis, de tabelionatos, tanto que em Olímpia tinha o Clube da Justiça. E então, como teve o segundo concurso de outorgas no estado de São Paulo, eu prestei e fui aprovado. E em 2003 eu assumi, aqui escolhi Votuporanga, assumi e desde lá mantenho aqui em Votuporanga o meu trabalho. Vir para cá foi fácil. Uma cidade em franco crescimento, então todo mundo fica feliz. Porém, todo lugar que a gente chega, a gente tem que conquistar o espaço e o respeito. E precisei trabalhar para fazer isso. O cartório de Votuporanga, ele tem 3 funções: o registro de imóveis, o registro de títulos e documentos e o registro de pessoas jurídicas. O nome já vai dizendo tudo. Imóveis, cuida dos imóveis. Pessoas jurídicas, das pessoas jurídicas, por exemplo, associações, as comerciais já ficam com a junta. E títulos e documentos, pega aquilo que não diz respeito a nenhum nem outro. Só para resumir assim, mexeu com bens móveis, vai cair em títulos e documentos. A gente trabalha muito com o título. O que é o título, né? A pessoa às vezes até estranha o título. O título é aquele instrumento que documenta o ato. Uma compra e venda. O que é o título? Pode ser uma escritura pública, pode ser um contrato,
particular ou pode ser o contrato bancário, aquele com força de escritura pública. Eu gosto até de falar, não existe título igual ao outro. Mesmo chegando 2 contratos iguaizinhos, não. São contratos diferentes que têm que ser analisado caso a caso, a peculiaridade de cada pessoa, de cada imóvel, para não ter erro. Isso que é importante. Aqui, só para se ter uma ideia, chegam escrituras antigas. Eu já peguei escritura com mais de 30 anos que ficou guardada em casa. Pessoas que perderam, se preocupam, ao invés de querer uma certidão do registro de imóveis que comprova o registro, vai pedir um novo traslado da escritura. Por falta de conhecimento, a origem histórica do Brasil, eu já estudei situações em que as terras eram doadas e eram passadas de boca mesmo, vamos dizer assim, em que se perdia a origem histórica, quem que é a cadeia de titularidade. Até aquela história daquele registro do padre, que foi criado em 1850, não resolveu. Então precisou vir o Código Civil e falar, o registro é que transmite propriedade. As pessoas não têm aquele costume de procurar o advogado para se informar. Acho que é algo essencial isso, a pessoa saber dos seus direitos. As pessoas não sabem tudo o que o cartório faz por ela e o que pode fazer. Aquela história de falar que o que o cartório faz, a prefeitura poderia fazer. Não faz, são coisas totalmente diferentes. A prefeitura quer um cadastro para fins de arrecadação, aqui não, aqui nós cuidamos da propriedade. O registro de hipoteca, as outras garantias, é tudo com cartório. Essa que é a garantia, a segurança que um cartório pode dar, bem diferente da prefeitura, que cuida dos interesses tributários dela. A maior parte do nosso serviço são as escrituras ou contratos também particulares de compra e venda. É o que mais acontece aqui. Só que a gente ainda tem muita atividade agrícola, a gente tem cédula de crédito rural, mas a compra e venda, principalmente hoje com alienação fiduciária, é o que a gente tem mais. Compra e venda, até o valor de 30 salários mínimos, pode ser feito por um contrato particular, acima de 30 só por escritura pública. Os contratos de financiamento, pouco importa o valor, eles têm força de escritura pública. Mas sendo inferior a 30 salários mínimos, a pessoa pode fazer, vai geralmente no escritório de advocacia ou às vezes alguma imobiliária que tem o serviço de corretagem, eles fazem um contrato. As partes chegam lá, identificam o imóvel, o valor, pegam a assinatura deles, de testemunhas e pode ser trazido para o registro. A regularização fundiária, quando ela é de interesse social, que vai atender a população de baixa renda, ela é absolutamente gratuita. Essas pessoas ganharam a escritura, ganharam a regularização, o cartório não ganhou um centavo com isso e a prefeitura também não. Mas isso é um papel social do cartório, da prefeitura, a fim de ajudar todo mundo a ter o seu direito constitucional à moradia. A segurança jurídica é um dos princípios dos registros públicos, mas ela tem que ser vista de uma forma mais profunda. O que significa essa segurança? A pessoa tem o imóvel no nome dela. Se amanhã chegar uma escritura falando que não é o João que está vendendo, mas que é o Paulo que vende, a gente não vai fazer esse registro. Por quê? Paulo não é o dono. Olha a segurança da pessoa. Nós cuidamos da propriedade dela. Enquanto o João for vivo, enquanto ele não assinar a escritura, vai continuar no nome dele. Pode até parecer besteira, mas a segurança jurídica que nós damos possibilita que os bancos cobrem menos juros. Outra situação, e aqui eu tenho que falar em causa própria porque tem muito imóvel rural, o imóvel tem que ser bem localizado. Na cidade é fácil, rua tal, número tal, todo mundo localiza. Eu tenho casos antigos aqui em que está escrito lá 15 alqueires de terra, com 1000 cafeeiros e curral.
Como que eu vou achar um imóvel desses? Com o tempo, com a Lei 6.015, já começou a se exigir que se especializasse os imóveis. Então, hoje, as descrições, mesmo não georreferenciadas, sempre vai ter. Começa no marco que fica na divisa com a propriedade, número tal, e na frente da rodovia ou da vicinal, ou seja, a pessoa consegue localizar. Então, a segurança jurídica que os cartórios de imóveis dão é fantástica, tem que ser divulgada. A Arisp criou uma funcionalidade que eu acho muito interessante, que é o monitor registral. A pessoa cadastra o e-mail dela e que se houver qualquer movimentação naquele imóvel, ela é informada. É a informática, a tecnologia ajudando as pessoas a terem a segurança, a tranquilidade que elas precisam. Eu sempre trabalhei para que se melhore cada vez um serviço mais efetivo, olha a palavra exata, efetivo, que atenda às necessidades das pessoas. Eu costumo falar que eu mudei de profissão, mas não mudei de princípios. Eu continuo a mesma pessoa. Então, aquela filosofia que eu tinha como juiz, e eu tenho que admitir, foi extremamente gratificante ser juiz. Saber que resolvi vários casos, consegui acordos que as pessoas estavam quase se matando e saíram amigos. E essa filosofia eu trago aqui. Uma característica, alguém vem me procurar, eu atendo na hora. Eu tenho que ouvir a pessoa. Qual que é o problema, o que está acontecendo e dar a orientação que é preciso para essa pessoa a fim de que ela possa solucionar o problema. Tanto que minha característica, minha nota de devolução não é um tratado. Olha, eu preciso disso para o registro. Só isso. Então, isso vem da minha experiência, já soma tudo, como escrevente no fórum, que eu atendia pessoas, e depois como juiz. E para isso que eu falo, precisamos evoluir na informática. A tecnologia é a solução para tudo. O futuro é digital, tanto que desde 2009 que se fala do registro eletrônico de imóveis, tem que ser implementado. Com isso vai ser possível fazer mais rápido. Quer consultar o saldo? Pega o celular, está lá na hora. Por que o registro de uma escritura de um documento tem que demorar? O registro eletrônico vai suprir essa falha. Com segurança, sempre. Jamais esquecer segurança, mas trazer agilidade, que é o que a população precisa.